eu nem vou começar falando esse vídeo sobre orar e ler a Bíblia, porque isso é essencial. Então essa parte, eu preciso pular ela para o vídeo não ficar tão longo, porque se você não lê a Bíblia e não ora, não tem como fazer um evangelismo com eficácia. Então eu vou até pular essa parte, porque isso são coisas que são necessárias antes de qualquer evangelismo. O princípio que eu quero passar para vocês é o princípio do sal. Presta atenção nessa parte teórica, que os próximos vídeos vão ser práticos. Eu vou dar exemplos práticos de como evangelizar e ser um ganhador de almas. Como eu fui em uma empresa que eu trabalhei, eu formei um grupo e eu preguei o evangelho durante um tempo para aquele grupo dentro do trabalho, e 2 pessoas chegaram até se batizar. De 7 pessoas, 2 até se batizaram. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque agora eu quero liberar para vocês um princípio teórico do evangelismo. Um princípio teórico do evangelismo. O princípio do sal é muito simples. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender. O sal, ele é um símbolo muito forte na Bíblia. Tanto que Jesus falou, vós sois o sal da terra. E ele tem vários significados. Por exemplo, o primeiro princípio do sal é o tempero. Veja bem, o sal, ele não é necessariamente só um tempero, mas ele ajuda a realçar os outros temperos. Então a palavra de Deus, ela já vem temperada. O Espírito Santo já colocou a essência no Evangelho, a essência de Deus no Evangelho. Então, você é o tipo de pessoa que vai fazer esse tempero ganhar força. Você na terra vai ser usado para realçar esse tempero. Ela vai produzir muitos frutos. Ela vai ser um alimento gostoso. A pessoa vai receber esse alimento e vai querer mais. É tipo aquela lanchonete de bairro que ninguém dá crédito, mas de tanta comida boa que ela tem, sempre está lotada. O prédio pode não ser um dos melhores, mas aquele restaurante sempre está lotado porque tem a comida boa. O segundo princípio do sal é que toda vez que você acaba de se alimentar, você pode reparar que ele provoca uma certa sede em você. É exatamente isso que você busca depois de ouvir o Evangelho. Quantas vezes você já não reparou nas pessoas que ouvem a palavra e elas querem mais? Porque primeiro elas se alimentaram de um bom alimento, de uma boa pregação, de um bom evangelismo, e depois ela queria mais. Ela se sentiu sedenta por Deus. Por quê? Porque aquela boa comida, aquele bom alimento, criou nela uma necessidade de se encher de Deus, de matar a sede da alma dela com o próprio Espírito Santo. A terceira coisa que você precisa saber é que o sal ele é encontrado no mar e que você necessita de um investimento na sua vida devocional com Deus. Se você não tem uma vida com Deus, você não consegue evangelizar com eficácia, porque você não vai ter o poder de levar essa essência às pessoas próximas de você. Você só vai conseguir fazer um evangelismo com excelência se você mergulhar nesse oceano. A quarta coisa que você precisa aprender sobre sal é que tudo tem um limite. Se você colocar uma colher de sal na sua boca, puro, você vai certamente cuspir fora, porque você não aguenta, não suporta tanto sal na sua boca. Então, às vezes você quer fazer um evangelismo, mas você apela tanto que você acaba fazendo a pessoa cuspir fora aquele alimento. Quando você come um alimento muito salgado, ele fica quase impossível de engolir. E tanto que se você ficar comendo muito alimento muito salgado, você acaba passando mal. Então não é esse o objetivo do Evangelho, fazer com que a pessoa vomite a palavra. A pessoa tem que expelir o pecado e não a palavra. A palavra precisa estar bem temperada para que ela sirva como um remédio dentro da pessoa e não que ela seja tóxica para a pessoa. Então tudo em excesso faz mal. Entenda que você precisa dosar. Você não come 1 quilo de comida, apesar que tem gente que come. Você não come 1 quilo de comida de uma vez. Você faz refeições divididas durante o dia. Então, se você fizer refeições divididas do Evangelho para a pessoa digerir e absorver aquilo, é muito mais eficaz do que você ficar socando comida nela, comida salgada. É o tipo de pessoa que quer fazer a pessoa engolir o Evangelho. Frases como converta-se ou vá para o inferno são típicas de um prato que tem mais sal do que pão, mais sal do que alimento. Pão da vida eu quis me referir, mas é o típico prato que tem mais sal do que alimento. E você vai cuspir esse sal, as pessoas vão cuspir esse sal. Nada em excesso faz bem.
se eu pudesse agora dar um bônus sobre evangelismo para vocês, é que é o seguinte: quando a gente se refere a uma comida, um alimento bem temperado, bem feito, na medida, aquele que te dá gosto, a gente tem que pensar no seguinte: alguém vai servir esse prato. Alguém que serve a palavra de Deus tem que ser o símbolo de um garçom que entrega a comida da melhor maneira possível. Imagina que você vai no restaurante e o garçom traz a sua comida e joga na sua frente da maneira mais desrespeitosa o possível. Você vai perder a vontade de comer aquilo. No mínimo, você vai levantar a cadeira e ir até o gerente e reclamar do seu atendimento. E nunca mais vai voltar lá. Então, esse é um bônus que eu quero passar para vocês. Não tem muito a ver com o princípio do sal, que são 4. Mas esse bônus é sobre apresentar o evangelismo a alguém. Quando você for apresentar, faça da melhor maneira possível. Porque a comida boa, mas mal servida, ela vai prejudicar o evangelismo. Se você sabe que Deus te deu uma palavra sensacional para pregar para alguém, você precisa servir ela da melhor maneira possível, da maneira mais estratégica possível. Porque uma coisa é você pegar o prato de comida e jogar na mesa, outra coisa é você servir da melhor maneira possível. Então, pense sobre isso. Eu te passei aqui 4 princípios do sal e te dei um bônus sobre como servir um bom alimento para as pessoas. Agora eu preciso saber se você tem um interesse em evangelizar. Eu preparei agora aulas sobre como evangelizar no trabalho e como evangelizar para a família. Eu só preciso que você deixe no comentário se você tem interesse. E eu vou continuar. Se não for do seu interesse, se você não comentar, eu nem vou postar esses vídeos. Então, essa foi uma pequena introdução do que vai vir por aí. Eu só preciso da sua ajuda para saber se você tem interesse nesse assunto, para eu liberar esses vídeos. Então, Deus abençoe, fique com Deus, um abraço.